paz do Senhor a todos os jovens, a todos os irmãos que estão assistindo a esse vídeo. E a você que está pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Palavra da Verdade da Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. Hoje nós vamos dar continuidade à lição dos jovens, que é a lição de número 8 e tem por tema Já Estou Justificado. Essa lição ela faz parte da Revista dos Jovens, onde tem como tema principal falando sobre o maravilhoso plano da salvação. Então, você que ainda não é inscrito, né, no nosso canal, que é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações, que sempre tem uma palavra abençoada ao seu e aos nossos corações. Não deixe de curtir, compartilhe esse vídeo, comente o que Deus tocar no seu coração, deixe o seu comentário também, que é uma bênção que nos ajuda demais e nós ficamos muito felizes também com a sua participação. Então, a lição de hoje, ela tem como esse tema, como eu já disse, já estou justificado. Vamos falar aqui sobre o que é a justificação diante de Deus. E a princípio, eu procurei o significado da palavra justiça e justificar no dicionário, para nós vermos o significado no dicionário e biblicamente falando o que significa estar justificado. Aqui eu anotei que justiça, né, se formos buscar no dicionário, o significado é o quê? Aquilo que se encontra de acordo com o que é justo. Então, o que será que é ser justo diante de Deus? Vamos abordar muito sobre isso também. E o significado aqui de justificar. O que é justificar, né? Se justiça é se encontrar de acordo com o que é justo, justificar é demonstrar, né, segundo o dicionário, é demonstrar ou provar inocência, né, fazer algo com que se torne justo. Então, quando justificamos algo, nós queremos demonstrar que aquilo é certo, é justo, é correto, ou provar uma inocência. Quando nós damos alguma justificativa, é nesse sentido. Então, aqui foi o significado no dicionário, mas quando nós falamos dentro da palavra de Deus, né, a justificação, ela é um ato da graça de Deus, que nós já comentamos aqui também, né, em outras lições sobre a graça, que é o favor imerecido de Deus para com os homens. E no caso, como ela é um ato da graça de Deus, nada mais é o que Deus ele considera justo quem? A pessoa que crê em Jesus. Então, a pessoa que crê em Jesus, ela passa a ser justa diante dos olhos de Deus e assim pode desfrutar de uma harmonia total com o Senhor, né? Essa harmonia, na verdade, harmonia que foi retirada de nós no Jardim do Éden, né? Retirada do homem, na verdade, porque quando o homem pecou, já abordamos em outras lições também, ele foi separado de Deus. Então, a partir do momento que houve a queda do homem, houve essa separação de Deus. O homem andava, né, no caso, Adão, né, conversava com o próprio Deus e quando houve, né, quando o pecado adentrou o coração do homem, houve essa separação. Então, a justificação em si, ela nos lembra muito o ato de um juiz. Então, quando o juiz, né, ele absolve alguém de algum crime. Aí você pode olhar para mim e me dizer, Milene, mas como assim? Eu não cometi nenhum crime. Então, né, como que eu vou imaginar esse cenário? Né? Então, vamos partir aí do princípio de qual crime, digamos assim, que o homem é acusado, né? Quando nós pensamos. Então, a resposta, se você for lá em Gênesis 3, quando houve a tentação de Eva e a queda do homem, é a partir desse princípio
né? Onde veio a acusação, a condenação sobre o homem, né? Porque ali houve a queda de Adão e juntamente com Adão foi a humanidade, né? A humanidade estar separada de Deus. Então, às vezes alguém pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver com o pecado que Adão e Eva cometeram? O que eu tenho a ver com isso? Então, meu irmão, olha, realmente assim, se nós formos pensar no sentido, né, literal aí da palavra, nenhum de nós fomos lá na árvore, né, na árvore da ciência do bem, do mal, nenhum de nós fomos lá e comemos o fruto que o Senhor, ele tinha ordenado para que eles não comessem. Não fomos nós, não fui eu, Milene, não foi você que está assistindo, porém, foi, no caso, porém quando Deus, para nós entendermos, quando Deus ele formou a Adão e naquele momento em Gênesis que fala quando tornou o homem alma vivente, né, ali está a origem de toda a humanidade. A minha e a sua origem é a partir de lá também. Então, Deus ele formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. É o que está relatado em Gênesis. Então, essa é não somente de Adão, é a nossa origem. Então, essa é a origem da criação do ser humano, né? E já mostra o nosso fim também, quando fala, né, que o homem ele foi formado do pó da terra. Em Gênesis 3, no versículo 19, ele vem dizer: porquanto és pó e ao pó tornarás. Então, por isso que o que acontece? Essa natureza pecaminosa, quando o pecado adentrou no coração do homem, essa natureza pecaminosa ela vem desde o início, né? Quando o homem pecou, foi lançado para fora, ali do jardim do Éden, e juntamente com isso estava fora da presença de Deus. Então, se alguém às vezes fizer esse questionamento, mas o que eu fiz de errado, né? O que eu tenho a ver com Adão e Eva? É isso, né? A palavra ela vem nos dizer, lá é a origem, né? Está a nossa origem. Todos nós somos pó e todos nós ao pó tornaremos um dia, quando nós morrermos aqui nessa terra. Então ao pó nós tornaremos. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, onde nós estaremos lendo um versículo maravilhoso, aqui onde vem falar acerca dessa questão do pecado, né, do pecado, onde diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, quando o pecado adentrou ao coração do homem, lá no jardim do Éden, né, através da vida de Adão, né, aqui vem nos dizer, todos nós pecamos, não há ninguém que não tenha pecado. Aquele que diz que não tem pecado, ele mente. Então, todos nós, né, pecamos por conta desse ato, né, de Adão. Então, o que acontece? Mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, desde aquele momento lá em Gênesis 3, mesmo o homem pecando, ele sendo desobediente, Deus ali mesmo, ele já providenciou um plano de salvação para as nossas vidas e nós retornarmos o que? A presença dele. Essa promessa, abra lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa está desde o princípio, desde o início em Gênesis, onde diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é aqui, né, o Senhor falando para a serpente, né? No caso que aqui haveria inimizade entre a mulher e a semente,
né? Essa semente, na verdade, nada mais é aqui, o Senhor ele está falando acerca de Jesus, né? Essa é a semente. Jesus é aquele que vem nos reconciliar com Deus. Então, aqui já há algo profético, né? Algo relacionado à promessa do Senhor para todos nós, desde lá no Jardim do Éden. E então, Jesus, ele vem para nos reconciliar com Deus e muda toda a ofensa cometida por Adão, onde diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, vem dizer o quê? Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui vem falar sobre o ato de desobediência de Adão. Por conta desse ato, fomos feitos pecadores. Mas aí vem o plano redentor do Senhor, com graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Deus nos envia Jesus para que nós sejamos feitos justos. Então é maravilhoso. Então o que acontece? Todos nós estamos ligados a Adão por descendência. Então é por isso que todos pecaram. Estamos ligados a Adão por descendência. Porém o que acontece? Nem todos estão ligados a Cristo. Quando Jesus, ofereceu seu sacrifício de cruz, Jesus ele se entregou por todos nós. Porém, nós temos que entender que, assim como a palavra diz, ele veio ao mundo, mas nem todos o receberam. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam, nem todos irão crer no nome do Senhor Jesus. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque a nossa ligação, essa descendência com Adão, ela é algo físico, ela é algo físico. A ligação com Jesus, ela não é algo natural, ela é algo espiritual. E por ser algo espiritual, para ter essa ligação com Jesus é necessário que a conversão, é necessário essa conversão para nós nos tornarmos cordeiros de Jesus. Então, nós temos uma ligação espiritual com Jesus que nós temos. E a conversão é uma das etapas, aí do plano da salvação, que é o tema da nossa revista, que nós já falamos algumas etapas, quando nós mudamos a decisão, quando nós tomamos uma decisão no nosso coração, faz parte de aceitar a Cristo, sabendo que Ele nos aceitou primeiro, que na verdade é Ele quem nos aceita. Então essa é uma fase que já abordamos em uma aula. Tem toda a fase do arrependimento. Todas são etapas aí do plano de salvação. E a justificação, que é o tema da lição de hoje também, ela é uma etapa aí do plano maravilhoso da salvação, e que é o tema da nossa revista. E hoje nós veremos um exemplo aqui de Abraão e Davi. Então Abraão ele é muito conhecido por ser na Bíblia Sagrada como o pai da fé. E por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus e Davi também. Davi ele foi justificado por quê? Porque ele confiou em Deus. Nós vamos, na lição de hoje, como aqui nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, nós vamos ver que os antigos, eles alcançaram um bom testemunho, porque eles depositaram uma fé em Deus, e um texto que representa bastante, fala muito acerca da fé, representa esse assunto que nós estamos falando aqui. Ele está localizado em Hebreus 11, depois você vá na sua Bíblia, medite nesse texto, é uma passagem assim, maravilhosa, e lá nós temos a galeria dos heróis da fé, muitos falam como heróis da fé. E lá tem alguns exemplos, até anotei aqui, não marquei todos, para não ficar uma lista muito extensa, mas tem o exemplo, alguns dos heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, os profetas. Lá fala sobre muitos homens e mulheres de Deus também, fala sobre Sara, enfim. Então é muito interessante. Por que estou abordando sobre isso,
Às vezes pode surgir uma dúvida também, que Jesus ele está, o nascimento de Jesus, né, está no Novo Testamento, mas há uma promessa, como já lemos aqui, desde Gênesis já há uma promessa acerca do Messias, acerca de Jesus. Porém, ele nasceu no Novo Testamento, né, na palavra de Deus, quando nós fazemos a leitura. Aí às vezes pode surgir uma pergunta, né? Porque se Jesus ele nasceu no Novo Testamento, e aqui nós estamos falando, em Hebreus 11 fala sobre esses personagens, entre aspas, que foram pessoas que existiram, são pessoas reais, né? Que é esses exemplos que eu acabei de ler. Né? Então, se Jesus nasceu no Novo Testamento, e aqui em Hebreus 11 vem falar sobre os heróis da fé, eles viveram antes de Jesus vir ao mundo. Então, aí uma pergunta, as pessoas do Antigo Testamento, elas foram salvas? Né? E sim, os antigos, né, eles foram salvos sim. Esses nomes que foram citados e muitos outros também da Bíblia, sim, eles foram salvos. Por quê? Porque eles creram em Deus. Então, eles tinham a fé no Senhor, apesar de Jesus ainda não ter vindo ao mundo como homem, eles tinham a fé no Senhor e eles criam, né, que Deus ele viria a colocar em prática o seu plano redentor, que é o que nós justamente falamos, né, em Gênesis 3. Então, sendo assim, eles viveram uma vida de obediência a Deus e crendo nas promessas, como diz em Hebreus 11, né? Eles creram nas promessas, mas não as viram. Então, depois vai lá, medita aí nessa palavra, porque é uma bênção, né? Vai ajudar bastante aí na compreensão melhor dessa lição, que é uma bênção. A gente tem que sempre estar meditando aí na palavra, né? Então, aqui falando sobre passagens da Bíblia, vamos falar aqui um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Tem que, na verdade, a base hoje, a nossa lição de hoje se baseia nesse texto que nós vamos ler. Então, aqui que nós vamos ler, Paulo, ele tenta explicar aos crentes que só existe uma maneira de ser salvo, que é pela fé em Jesus, Filho de Deus. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Então, eu vou aqui sempre falando muitos versículos, nós estamos numa aula de escola bíblica, então é necessário nós aí vamos folhear um pouco a palavra de Deus, que mal algum faz, né? Então, em Romanos no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. A minha Bíblia ela tem como tema que diz Abraão foi justificado pela fé. Então, que diz aqui no capítulo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Mais um pouquinho ali à frente, né, no mesmo livro, em Romanos 5, vamos ler aqui o versículo 1, onde fala sobre a justificação pela fé. Diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é tudo sobre Ele, né? Quando nós temos a paz com Deus é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um outro mediador entre Deus e os homens. Então, é tudo sobre Ele, sobre Jesus, né? E aos Romanos, Paulo ele escreve falando que sobre Abraão, né? O exemplo de Abraão para explicar como que ocorre, como que ocorreu, né, na vida dele mesmo,
a justificação, que ela é mediante a fé. Então é necessário pela fé. Nós somos justificados. E a fé não é uma fé cega, é a fé em Jesus. Nós temos uma base, um fundamento da nossa fé. Então aqui vou fazer um resuminho, né, para quem não conhece, ou para lembrar, né, um resuminho aqui da vida de Abraão. No caso, Abraão, né, Deus ele ordenou que Abraão saísse da sua terra, né, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, para uma terra que distante, né, que o próprio Deus lhe mostraria. E ali houve uma promessa, né? Deus disse que os descendentes de Abraão, eles formariam uma grande nação e ele seria abençoado e ele seria conhecido, seu nome seria conhecido em toda a terra. Essa passagem está em Gênesis 12, depois, se você quiser meditar, do versículo 1 ao 3, né, sobre essa promessa. Então, Abraão, ele imagina, né? Realmente foi tudo pela fé, porque o Senhor deu uma ordem para ele. Imagina você estar hoje aqui, você mora aqui na sua cidade e ter que ir para um outro estado, um outro país, mais ou menos essa situação que Abraão se encontrava. Ele teve que ir para um lugar que o Senhor ordenou, ele não conhecia ninguém, ele não conhecia aquela terra, enfim, não foi com seus parentes e tudo isso aconteceu mediante a fé dele. Ele foi na fé mesmo em Deus, crendo que o que Deus estava falando era verdadeiro, né, para a vida dele. Então, Abraão, por exemplo, ele viveu muito tempo, muitos anos antes do nascimento de Cristo. Então, ele não foi salvo assim, pelas coisas boas, por obra, pelas coisas boas que ele fez, mas sim a graça de Deus se manifestou na vida de Abraão, né, por intermédio da fé. Então, tudo que ele viveu foi mediante a fé em Deus, crendo nas promessas. Então, as pessoas do passado, né, enfim, elas receberam a aprovação de Deus, isso nos demonstra, né, foram justificados por meio da fé. Então, da mesma maneira que Abraão creu, né, em Deus, nós precisamos crer também para sermos justificados. Então, aqui, como diz Paulo, ele ensinou que nós somos justificados quando nós cremos em Cristo e quando nós passamos a crer em Jesus, nós somos livres de toda a condenação eterna, né? De toda a condenação eterna que caiu sobre o homem por conta do pecado, nós somos libertos, somos livres. Então, o que é ser justificado diante de Deus, né? No início eu li o significado no dicionário, mas o que vai muito além, né? O que é ser justificado diante de Deus? Significa o quê? Que Deus, ele declara a pessoa que crê em Jesus, né, o seu Filho, como justa diante dele. Então, porque Cristo levou os nossos pecados lá na cruz. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós nos apresentarmos diante de Deus naquele grande dia, o Senhor, ele vê Jesus nas nossas vidas. Por isso que nós temos que perseverar, por isso que temos que ser imitadores de Cristo, para que Cristo se manifeste em nossas vidas e assim o Senhor possa nos enxergar como justos diante da sua presença. Então, Jesus, naquela cruz, ele tomou o nosso lugar. Nós que estávamos condenados, nós que tínhamos que receber todo o sofrimento que Jesus recebeu, estava reservado para nós, né? Então, o sacrifício de Jesus, ele trouxe uma nova perspectiva de vida para todos nós. Glória a Deus por isso, porque a todos aqueles que, na verdade, reconhecem este sacrifício, né? Aqueles que reconhecem e confessam a sua fé. Já falamos em outras lições, necessário que o cristão ele venha confessar a sua fé, não apenas guardar no coração, ele tem que confessar, né? E então Deus, ele é maravilhoso, ele concede a nós uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com ele.
E assim podemos estar próximos a Deus novamente, estarmos ao lado do Senhor. E aqui se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, no livro de Romanos, no capítulo 4, aí no versículo 3 vem falar algo bem interessante, né? Diz aqui, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, né? E o que é isso, né? O que é fé, né, imputada como justiça? Imputar, se for procurar, significa creditar, é como se fosse creditar na conta da pessoa. Então, imputar, você dá ali um crédito à pessoa, né? Então, essa justiça que nos é imputada, né? Essa justiça que é imputada, na verdade, ela traz o que? O perdão dos pecados. E Deus, por quê? O perdão dos pecados, porque Deus, ele vê um coração, né, que está voltado para Cristo, né? E aqui, eu anotei, imputar a fé como justiça, nós devemos, é algo muito interessante que nós devemos lembrar que não é resultado exclusivo da nossa fé ou entrega a Deus. Acima de tudo, antes disso, antes de ser algo, né, concernente a algo relativo à fé, é um ato da graça e da misericórdia de Deus. Então, assim, vamos ali rapidinho, no mesmo capítulo, Romanos 4, no versículo 16 vem dizer assim, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Então, a fé, ela é segundo a graça de Deus, né? Então, até mesmo essa fé que nós temos em Cristo, ela é um ato da graça de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós já falamos aí do início. Então, nós temos essa natureza pecaminosa. Então, é somente pela graça de Deus que nós temos essa fé e nós podemos declarar que Jesus é o Salvador. Isso só é possível por conta da graça, desse presente maravilhoso que o Senhor nos dá, de graça, né? Então, lembrando isso, a fé imputada como justiça, ela não é exclusivamente resultado da nossa fé. Ela, antes de mais nada, ela é um ato da graça de Deus sobre as nossas vidas. E aqui é bem interessante que, além de ensinar aos crentes que nós somos salvos por meio da fé, Paulo, ele também queria que as pessoas entendessem que Deus, ele nos perdoa, né? Então, foi citado aqui o exemplo de Abraão, chamado como pai da fé nas Escrituras. Ele, pela fé, obedeceu a Deus, teve uma vida íntegra. Aí, em contrapartida, nós temos um outro exemplo. A princípio falando, nós temos o exemplo do rei Davi. Então, Davi, ele cometeu pecados muito graves, ao contrário de Abraão, que teve uma vida reta, uma vida íntegra. Davi, ele envolveu-se, né, no adultério, em adultério, seguido aí de assassinato. Então, cometeu pecados, assim, muito graves. Como dizem, não existe pecadinho, pecadão, mas, né, aos nossos olhos humanos ele cometeu. E Davi, ele se sentia assim, ele passava dia, noite, abatido pelas consequências desse pecado, né? E então, um pecado que não era confessado criava ao redor de Davi esse sentimento sombrio, essa atmosfera sombria. Pedi para você abrir a sua Bíblia em Salmos 32, no versículo 3. São palavras do próprio Davi, que diz: enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram pelo meu bramido em todo o dia. Então, esse bramido, né, em todo o dia, o que quer dizer aqui? Davi, ele expressa que ele estava cansado, né, os ossos envelheceram, ele estava cansado de tanto chorar. E isso é o que acontece, né, por conta do pecado. Quando nós pecamos,
nós ficamos tristes. Por quê? Porque lá no fundo o Espírito Santo também ele se entristece e ele vem nos conscientizar, né? Sempre o Espírito Santo ele vem e nos conscientiza do que das tolices, das coisas que nós fazemos, ou às vezes nós falamos, ou que nós pensamos. O Espírito Santo nos conscientiza e Davi estava aí nessa situação. Então, a situação de Davi, na verdade, ela mudou quando ele confessou a sua culpa diante de Deus. Então, toda a maldade que ele fez, o Senhor perdoou a partir do momento que ele confessou. Ele pôde ali experimentar a felicidade em Deus e após expor os seus erros ao Senhor. E no mesmo salmo, né, no Salmo 32, no primeiro versículo, ele vem dizer que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, nós temos que ter em mente que Deus, ele é amoroso. Deus, ele não quer nos castigar, ele deseja que nós venhamos sermos salvos, limpos de toda a culpa, de todo o pecado. Toda acusação não provém do Senhor, ela provém do diabo. Deus, ele é amor e ele deseja, né, que nós estejamos ao lado dele. Esse é o desejo do Senhor, que muitas vezes muitas pessoas acabam não compreendendo. Então, assim como Davi, o que nós devemos fazer? Nós devemos confessar os nossos pecados em oração, fazer uma oração sincera a Deus. E Ele, com certeza, Ele vai nos perdoar e vai nos limpar de toda a maldade. Assim como diz em 1 João, capítulo 1, do versículo 9. Então, é uma bênção, né? Então, que bom nós sabermos que nós já não vamos ser mais castigados pelo pecado, porque através de Jesus a nossa culpa ela é removida. Então, isso só é possível mediante a fé em Jesus, estarmos limpos dos nossos pecados, porque Ele morreu por nós e o sangue que Ele derramou na cruz nos purificou de todo pecado. Então, quando nós falamos acerca do sangue de Jesus nos purificar, quando a palavra fala, há algo muito profundo também nessa expressão. E nós vamos entender aqui o porquê, que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. Antes da morte de Jesus, os israelitas, os que viveram no Antigo Testamento, eles tinham que cumprir todo um ritual para alcançar o perdão divino. Então, existia um dia específico, falar um pouquinho aqui mais, que era o dia da expiação. Aí fala um pouquinho mais lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. O dia da expiação era o que? Era como se fosse, o dia da remoção da culpa, onde havia o perdão de Deus aí sobre os homens. E era uma data, nessa data anual, que era o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele realizava uma cerimônia onde ele matava 2 bodes. Então, um era para que Deus perdoasse os pecados dele e o outro era para que Deus perdoasse os pecados do povo. Então, Deus ele exigia que o sangue de um animal fosse derramado para que houvesse a purificação das iniquidades, ou seja, do pecado, que os israelitas cometiam, e a expiação era a remoção dessa culpa. Então era dessa forma que os antigos alcançavam o perdão pelos seus pecados, antes de Jesus vir ao mundo. Então por que eles faziam isso? Essa ordem ela estava escrita na lei, então na lei que o próprio Senhor deu aos homens, aos hebreus, e era uma lei que era seguida. Então, esses sacrifícios, a única questão é que esses sacrifícios anuais, eles eram provisórios. Então, o que acontecia? Precisava ser repetido para que o povo ele obtivesse o perdão. Então, era algo que tinha que ser repetido, o sacrifício dos animais. Então, assim, o que nós aprendemos com isso? A lei, ela
ela trazia o conhecimento do pecado, mas não resolvia o problema aí 100%, digamos assim. Porque eles sempre tinham que fazer esses sacrifícios, esse ritual para que alcançasse o perdão de Deus, né? Então, Deus, ele entra com seu plano perfeito. Então, ou seja, o sacrifício perfeito para salvar toda a humanidade do pecado. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías 53. Aí nós vamos ler o versículo 5 e o 7, que vem falar sobre esse sacrifício perfeito, que é através da vida de Jesus. Onde aqui fala: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo aqui 7 vem dizer: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então, aqui vem falar, né, sobre o sacrifício de Jesus. E hoje nós entendemos assim que nós seríamos condenados, né, se Jesus não tivesse morrido por nós, por amor de nós. Mas o que acontece? Ele sofreu no nosso lugar, a justiça que estava reservada para nós, tudo isso que nós lemos estava reservado para nós, mas ele levou sobre si. E aqui vem dizer que nós fomos sarados através do sacrifício de Jesus. E hoje, graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus, não é necessário nós fazermos mais sacrifícios de um animal, por exemplo, com sangue de um animal. Porque Jesus, ele veio como o Cordeiro Santo, ele é falado nas Escrituras, ele é o Cordeiro Santo, sem pecado algum, sem mácula alguma, e ele se entregou na cruz por amor de nós. Então, se não fosse o sacrifício de Jesus, até os tempos de hoje, toda vez que nós pecássemos, teríamos que sacrificar um animal. Imagina como que seria, como que não era naquele tempo. Então, aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 ao 12, vem falar sobre esse sacrifício, né, onde diz: não foi com sangue de bodes e bezerros que Cristo entrou no lugar santíssimo, na presença de Deus, mas ofereceu seu próprio sangue para nos remir e nos conceder a salvação eterna. Então, quando nós falamos acerca do sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, é esse poder para nos purificar de todo o pecado, para nos fazer justos, para que nós sejamos justificados diante de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, já não somos mais nós, e sim Cristo que vive em nós. Então, aqui recapitulando sobre a justificação, eu anotei aqui 5 tópicos. Então, a justificação diante de Deus, ela é uma dádiva, porque ela não se trata de seguir a lei à risca ou por boas obras que nós seremos salvos. Então, antes de tudo isso, ela é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor para nós. Outro tópico: a justificação é mediante a redenção em Cristo Jesus. Então, a salvação, ela provém apenas de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, né, que tem todo o poder nas mãos. A justificação também, ela provém da sua graça, da graça de Deus. Então, ela é obtida o quê? Igual comentei, a justificação, antes de mais nada, antes da fé, ela é um ato da graça do Senhor, mas ela é obtida através da fé em quê? Na fé em Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que às vezes falam que são pessoas de fé, muito comum nós vermos, que têm a sua fé, mas tem fé em quê? Então, segundo a palavra, na verdade, a justificação, ela é obtida somente através da fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Justificação está relacionada ao perdão dos pecados.
Então, aqui no finalzinho nós acabamos de falar, né, como que era feito o ritual sacrifício de um animal antigamente para a remissão dos pecados. Hoje, né, nós sabemos que Deus ele ofereceu o sangue, o sacrifício de Jesus como a propiciação pelo pecado. Então, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus nos remiu, né, retirou, limpou, purificou de todo o pecado que havia de ser sobre nós, né, que esse pecado que trazia a condenação sobre nós, mas quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos, né, de todo esse pecado. E a justificação também, ela é um ato de estar crucificado com Cristo. Então, quando nós falamos que estamos crucificados com Cristo, o que acontece? Jesus ele passa a habitar em nós. Então, quando Jesus passa a habitar em nós, nós nos tornamos justos perante aos olhos de Deus, porque o Senhor enxerga Jesus nas nossas vidas. E nós, dessa forma, nós passamos a ter uma vida, viver para Deus. Então, a justificação está associada a estar crucificado com Cristo dessa forma, porque quando nós passamos a viver para Deus, nós temos que ter uma fé que seja ativa, né? Uma fé ativa e obediente. Como foi dito, os antigos alcançaram o testemunho pela fé, o bom testemunho foi pela fé, uma fé ativa pela obediência deles. Então, nós também, nós temos que ter uma fé ativa e obediente para que a gente não venha pecar novamente, estar separado de Deus, né? Uma vez que nós aceitamos a Jesus a passar a viver, né, para Deus, nós temos que perseverar para que não venhamos perder a nossa salvação ou nos separar do Senhor novamente. Amém? Então, esse foi o tema da nossa lição, falando aí, explicando um pouquinho mais sobre o que é ser justo, o que é justificação, o que é ser justo diante de Deus, como que a justificação, no caso, como que Deus declara a pessoa justa, né? Então, nós vimos que Deus declara a pessoa justa, aquela que crê em Jesus, né? Que o homem é justificado mediante essa fé em Cristo, né? E aprendemos o mais importante, que Jesus ele sofreu a justiça, na verdade, que nos estava reservado, aquilo que nos estava reservado caiu sobre ele, né? Por amor de nós. Então, isso é o mais importante quando nós falamos aí sobre a justificação. Então, espero que você tenha sido abençoado, abençoada através dessa lição. Temos mais vídeos no canal, então curta os nossos vídeos, compartilhe, sempre tem uma palavra abençoada, né, aos corações, e que vocês possam ficar aí na paz do Senhor. Amém, jovens, amém a todos os irmãos e irmãs que estão assistindo. Fiquem com Deus. Um abraço.